Olá, pessoal, como é que vocês estão? Nós estamos chegando com mais um podcast. O nome do podcast é Girando a Chave Podcast, tá? E hoje nós estamos aqui com a Karina Perini, né? Perim, com N de navio. Com N de navio, Perim. Nós estamos com ela aqui para a gente bater um papo sobre o mercado imobiliário aqui da cidade de Maringá. Ela que é especialista em lançamentos aqui na nossa cidade. E nós vamos conversar um pouco, falar sobre o sucesso do corretor de imóveis. Muitas das vezes o corretor ele inicia a sua trajetória, mas ele, dado por alguma dificuldade, ele acaba sucumbindo. Mas hoje, com a conversa aqui com ela, nós vamos aprender muita coisa sobre essa perseverança, essa persistência. Vou parar de falar. Ela que vai dar as dicas para a gente. Seja bem-vinda, Karina. Obrigada, Daí. Primeiro, obrigada mesmo pelo convite, estar aqui hoje, né? Maravilha. A gente se conhece há tanto tempo, né? Que bom. Já faz uns dias, né, Karina? Já faz uns dias. Faz uns dias. E é gratificante estar aqui, para a gente estar conversando um pouco sobre o mercado. Sim, claro. E eu me lembro que a nossa primeira conexão, você tomava conta da nossa imobiliária, né? Você gerenciava, você estava na Plaenge e eu sempre ia lá, Karina, vamos lá, eu preciso vender um Plaenge. Você dava um suporte fantástico, aí gerou a nossa conexão. Foi muito legal. Verdade, desde o começo. E é verdade, isso foi muito legal. Assim como você, eu tive outros parceiros lá que a gente se conectou e a gente conheceu um pouquinho da vida de cada um, né? E a gente foi se conectando e deu certo. Continuou essa amizade, essa parceria. Sim, eu me lembro, Karina, que quando eu chegava... quando a gente chega, qualquer profissional, corretor de imóveis, ele chega na estrutura da Plaenge, por exemplo, ele fica meio perdido, né? Principalmente um corretor iniciante como eu era. Aí já vinha a Karina, toda sorridente, sempre positiva, era muito legal. Ali eu falei, nossa, que bacana ser amigo dessa menina. Ah, verdade. Isso acho que foi em 2016, né, 2016, Foi exatamente. Eu não lembrava, ainda bem que você tem a memória melhor do que a minha. Foi em 2016, eu me lembro que uma vez nós fomos fazer uma visita naquele edifício aqui da Zona 7, que a Plaenge lançou. O Colore, acho que Colore, foi. exatamente esse. Ali você fez a primeira apresentação junto comigo e o meu cliente, e ali foi muito bacana. Eu falei, nossa, muito legal mesmo. Então, fiquei feliz que você lembrou, hein? não, mas é bacana essa conexão, né? E o mercado imobiliário tem isso, né? Conectar pessoas, né? Karina, eu quero saber um pouco de você, tá? E também os nossos seguidores também querem saber um pouco quem é a Karina Perim, essa pessoa fantástica que eu tenho a honra de tê-la aqui comigo nesta noite, para a gente bater esse papo nesse podcast tão memorável, através dessa abençoada chamada Karina Perim. Me fala um pouco de você, Karina, como é que você começou no mercado imobiliário? Conta esse segredo para a gente aí. Então, vamos lá. Para quem não me conhece, eu estou há 9 anos já no mercado. Entrei em 2014 no mercado imobiliário. Entrei numa imobiliária pequena, que é a Locatel, né? Que tinha sua filial aqui em Maringá e é de Cascavel. Fiquei sabendo que você estava lá esses dias. Eu estive em Cascavel. Então, eu comecei trabalhando como estagiária. Vim de um segmento totalmente diferente, que era do ramo da confecção. Minha família teve comércio há muitos anos. E eu depois parti para um lado do atacado. Meus pais tinham uma loja de varejo, de confecção. Eu dei como se diz, uma desviada no caminho do turismo, porque eu sou formada em turismo, por incrível que pareça. Que legal. Turismo e hotelaria. E depois que eu tive uma experiência em loja, fiquei 8 anos com lógica, com a loja, com a fábrica. Eu recebi o convite da Ana para trabalhar na Locatel, então eu entrei em 2014. E depois de um ano eu fui para a opção imóveis e depois que eu fui para a Plaenge, onde a gente se conheceu. E deixa eu te perguntar, você falou que até você falou na sua palestra no MB Summit, eu estava presente, você falou que a sua família é uma família empreendedora, né? E agora você mencionou aí que a sua família tinha loja de roupa. Isso, era uma loja de varejo, né, no ramo de confecção. E qual cidade, Karina? Cascavel. Mas você nasceu em Cascavel? Nasci em Cascavel, só que quando eu fui prestar vestibular, eu queria fazer hotelaria
E aí, Cascavel não tinha o curso na época, então eu fui para Santa Catarina, morei em Balneário 7 anos, em Balneário Camboriú, né? Uhum. E aí, depois que eu me formei, eu fui para Curitiba, trabalhei no ramo, né? E depois que eu resolvi voltar para a área da confecção, mais por uma questão, assim, de conhecer pessoas da área, uma questão de juntar o útil ao agradável. E aí, porque na hotelaria, depois de um tempo, eu adorava trabalhar na hotelaria e tudo, mas eu achava que era um ramo que não estava, assim, pagando literalmente bem. Quem estava iniciando tinha que se formar em administração, então eu Entendi. percebi que eu ia ter que fazer uma pós em administração e eu cheguei a fazer. Mas depois que eu entrei com a convite da Ana aí no mercado imobiliário, foi uma paixão mesmo, sabe? Então, desde lá, não quis sair mais, não. Tá, eu vou voltar um pouquinho só para fazer uma pergunta para a gente quebrar um pouquinho o gelo. Quem nasce em Cascavel... É cascavelense, não é cobra, não. Muita gente fala isso, né? Para aproveitar o ensejo Tá não vou perder essa piada, né? Mas, Karina, e aí, quando os teus pais, eles já tinham a loja e você chegou a trabalhar como vendedora nessa loja? Sim, com certeza, né? Meus pais tinham a loja desde que eu era pequena, né? Meu pai saiu do interior de São Paulo, abriu a loja lá, né? Porque ele foi fazer, acho que, contábeis, né? Que era curso técnico na época. E ele resolveu empreender com a loja, né? E aí, desde pequena, fui criada aí no mundo das vendas, né? Sempre auxiliei lá, fazia parte depois... Adolescente, eu já auxiliava na parte de compras, né? Que era Que um legal. auxílio aos fornecedores, né? Então, foi vamos dizer assim, minha primeira relação aí com o mundo das vendas, onde a gente vai criando um pouco de maturidade também, vai entendendo a importância da gente ter empatia, tudo com as pessoas, né? Então, eu falo que desde aí lá de pequena, sempre tive aí a sorte de ter uma família empreendedora, porque você aprende em todos os segmentos ali. Então, a gente ajudava em tudo, né? Eu tenho 2 irmãos também, um irmão e uma irmã, e a gente ajudava em tudo, né? Entendi. Então, Vocês são em 3 irmãos, então? Isso, eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Ah, você é... Eu sou a do meio. do Eu meio. falo que eu sou a parte do recheio da bolacha, que é a melhor. Eu tenho que brincar com meus irmãos, né? Há quem diz que o do meio é o que mais sofre. É verdade, você tá Porque, certo, eu acho. dizem que o do meio é o que mais sofre porque ele recebe ordem do mais velho, Isso né? mesmo. E tem que cuidar do mais novo, né? Não, eu nunca tenho privilégio, nunca tenho. Aí você é obrigado a se virar, fazer tudo sozinho. Tá certo. Ô, Karina, e aí depois de Cascavel você foi morar em Balneário Camboriú? Isso, eu fui morar em Balneário, fazer faculdade lá. Ah, você foi estudar Fiquei também. 5 anos lá em Balneário, fazendo faculdade na Univale, né? Que na verdade o campus de hotelaria é em Camboriú, né? Ah, entendi. Tem Itajaí e tem Camboriú, Entendi. mas o meu campus era em Camboriú. Aí lá eu fiquei, cheguei até quase a entrar no ramo imobiliário, mas não entrei. Eu tinha um amigo que trabalhava lá na época como corretor. E a gente já percebia, assim, que o mercado estava bem agitado, né? Sim. Mas eu saí de lá em 2007. E eu fui para Curitiba fazer pós-graduação na Federal. E aí, quando eu saí, que eu acho que, na verdade, o mercado deu um boom mesmo, assim, lá, né? Então, deixa eu fazer uma conta aqui, não perca a sua linha de raciocínio. Então, você foi para Camboriú no ano 2000. Foi final de 1999. Parece que está tão distante, mas foi. Aí você ficou 7 anos lá, morando em Camboriú, Isso. mas trabalhando e estudando. Trabalhando e estudando. Eu trabalhava na hotelaria Aham. e eu estudava normal, né? Na hotelaria eu fazia estágio, depois trabalhei, cheguei a trabalhar em alguns hotéis lá, bem conhecidos. Sim. Aí lá eu passei por todas as áreas, fazia a parte da recepção, a parte de reservas, né? E até comentei na palestra que, assim, para mim foi muito... Eu sou apaixonada, na verdade, pela hotelaria, né? Mas se eu tivesse optado mesmo em continuar no mercado hoteleiro, eu teria, acho que, saído do Brasil na época, porque meus amigos receberam todos os convites para trabalhar fora. E eu também estava quase indo, sabe? Porque você pega uma experiência também legal em outros países. E um indica o e outro tal. também, né? Um indica o outro, né? E aí foi bem legal. E assim, porque você tem uma experiência de atender pessoas, de Legal. prestar serviço a pessoas. E você também tem uma experiência no alto padrão. Para mim foi bem legal, né? Então, isso que eu ia até te perguntar. Na verdade, você falando, já me veio 2 perguntas na cabeça, né? Uma delas
é para a gente depois comentar um pouquinho sobre o mercado imobiliário de Camboriú, que Sim. hoje virou algo assim Nossa, surreal, notório, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E também a minha pergunta direta para você é se de fato tudo isso que aconteceu com a Karina quando criança, quando jovem, quando adolescente, né? E quando adolescente, depois quando jovem, por exemplo, a loja dos pais. Com a loja você já começa, você já assiste ali os teus pais interagindo com o cliente, atendendo o fornecedor, depois você começa a se envolver com isso e depois você se forma, você se forma Em em hotelaria. hotelaria. Tudo isso te preparou, né? Ah, com Porque, certeza. porque é que nem você falou, te ajuda hoje. Algumas coisas que você vai fazer hoje, essa ferramenta que você adquiriu lá atrás, ela acaba te ajudando, né, nesse atendimento de alto padrão. Com certeza. Para mim foi muito importante toda essa... Eu falo que toda a minha trajetória aí, a gente vai extraindo, né? Vai colocando ali na bagagem tudo que hoje eu uso bastante na venda do alto padrão, né? Porque hoje eu atuo especialista no em lançamentos de alto padrão. E aí, assim, o fato de eu ter morado em outros lugares me ajuda a conversar com os clientes. O fato de eu ter experiências de alto padrão no Brasil e fora também me ajudam. Legal. Então, tudo você vai tendo conversa, você tem o que falar para o cliente, né? E você também conhece um pouco do universo completo dele ali, do dia a dia dele. Mais fácil para se mais. conectar com o cliente, né, Com Karina? certeza. Você sabe uma experiência legal de restaurante, você sabe conversar sobre todos os assuntos, vamos dizer assim, né? De Isso. modo grosseiro, mas você sabe um pouco. Aqui em Maringá eu atendo bastante gente de Curitiba, da Redondeza. Tá, e se tiver um corretor ouvindo a gente e falar assim, caraca, eu vou fazer hotelaria então. Não precisa, né, Karina? Não precisa, não precisa. Mas, assim, eu acho legal sempre comentar isso, porque, assim, é normal no nosso segmento as pessoas terem vindo de outras profissões, né? Correto. E eu acho que toda profissão, ela soma, né? Eu sempre brinco assim com hotelaria, eu sempre fui da matemática. Eu nunca fui do português. Meu marido é advogado, eu brinco, falo, não fala de português porque eu prefiro a matemática. Só que a hotelaria, ela era... Eu percebi um momento lá que eu gostava da parte administrativa, mas eu aprendi muito também nessa parte de relação comercial, de você conversar com as pessoas. E assim é toda a profissão, né? Você extrai o melhor. Hoje a gente tem, por exemplo, corretores que vieram do direito. Isso, tem bastante, né? Corretores que vieram aí da economia. Tem engenheiros. Engenheiros. E aí todo administração mundo, também. Administração. Então as pessoas extraem um pouquinho ali do que elas sabem, né? Do que elas gostam, porque eu não deixei de gostar da hotelaria, assim como o engenheiro não deixou de gostar de, né, plantas e cálculos, tudo mais, né? Para falar daquela experiência para o cliente, né? E aí você vai se eu aprofundando. acredito que eu também eu entendo perfeitamente que essa é a linha mesmo, Karina. Eu também penso que essa profissão de origem desse corretor hoje tem que ajudá-lo, né? Tende a ajudá-lo. Por exemplo, quando eu fui trabalhar no mercado imobiliário, eu era técnico em edificações e eu fui entrar numa imobiliária que tinha o setor de construção. Falei, eu vou entrar para trabalhar para depois chegar na construção. E acabei migrando para venda e aí consegui vender um apartamento e eu falei, opa, legal esse negócio. Então, essa parte técnica que a gente utilizava nos projetos, então você chega hoje no ambiente, você já consegue mensurar. Essa sala aqui deve ser uns 12 metros quadrados, ou seja, você já tem noção. Então, é que nem você falou, ajuda, né? Acaba ajudando, essa profissão de origem acaba te ajudando hoje. E até comentei isso lá na palestra do MB Summit, né? Às vezes o que a gente gosta, o que a gente tem facilidade, já nos coloca à frente dos outros. Isso, exatamente. Então, se você gosta e você tem facilidade para determinada coisa, isso vai te colocar à frente dos outros. E é legal, porque você tem que extrair isso aí para explorar isso com o cliente, né? Seja qual for aí a área, né? Sim, uma das coisas bacanas que você falou no MB Summit também na sua palestra, que inclusive eu estou até com a sua palestra aqui, que você mandou para mim em PDF. Você está usando ela de cola? Não abri ainda, mas eu vou usar daqui a pouquinho. Uma coisa bem bacana que você falou, o profissional ele tem que analisar o seu ponto fraco e analisar o seu ponto forte, né?
E é exatamente isso que você está falando. Se o camarada tem um ponto forte que era a sua profissão de origem, usa ela a seu favor, né? O camarada é engenheiro, é arquiteto, é administrador, ele é da área que você era, né? Hoteleira, né? Hotelaria, o camarada. Então usa isso a teu favor. Agora, se a pessoa também identificar os seus pontos fracos, procura trabalhar isso e fortalecer. E isso você falou bem na sua palestra. Por exemplo, é melhor você... Eu ouvi você falando, ó, tem coisa que você tem que terceirizar. Ou seja, se é um assunto que você sabe que você não domina, terceiriza. Não Pelo menos no expõe. começo, Então, se você se expor muito, você vai romper até com aquele ponto forte teu. É mais ou menos por aí, né, Karina? É bem isso mesmo. É porque na palestra a gente estava falando também para corretores iniciantes, né? Que Exato. no nosso mercado do ano passado para cá, acho que deve ter ganhado só aqui em Maringá mais de 300 corretores. Bacana. E assim foi no Brasil todo, né? E no começo, às vezes, você não domina tudo. Você tem ali alguma coisa que você gosta mais, outras que você nem sabe. E aí, principalmente para quem estava trabalhando a ideia lá na palestra de ser autônomo, vale a pena terceirizar algumas coisas. Primeiro, porque às vezes você não domina 100%, então tem coisas que vale a pena realmente você terceirizar. E também para você ter tempo, porque uma parte da palestra eu falei sobre tempo, né? Sim, e a gestão sim. das habilidades ali para ser um corretor autônomo, que depois aí da Palaenge, eu saí em 2018 da Palaenge, então já faz um tempo que eu estou autônomo e eu sei a dificuldade também que a gente tem de gerir o nosso tempo, Sim. Principalmente como autônomo, né? Porque na imobiliária a gente ainda tem alguém ali nos ajudando, né? Hoje você vai fazer Cobrando, isso, né? cobrando. E aí, quando você passa a ser autônomo, você fala, meu Deus, agora eu tenho que fazer tudo sozinho, né? Vou ficar doido. Aí você quer abraçar o mundo e às vezes você não consegue fazer nada direito. Entendi. Essa Então, é uma dificuldade, né? E hoje a gente tem o marketing também, que a gente tem que fazer, tem a parte de redes sociais, tem que saber um pouco de É muito contrato. trabalhoso, né? É bem trabalhoso, né? Então, a gente tem que ter, na verdade, acho que até auxílios aí de outras profissões. E não à toa tem entrado tanta gente de outras profissões no nosso mercado, porque ajuda você já saber da outra área, né? Sim, Você sim. tem que ser um profissional multitarefas que entende E você acha, Karina, que essas pessoas que estão migrando para o mercado imobiliário, vindo dessas outras profissões, das quais nós citamos algumas, você acha que eles vêm em virtude da remuneração? Com certeza. Eu acho que assim, ó, primeiro remuneração, porque as pessoas de uns tempos para cá, o pessoal acha que o profissional, o corretor está muito bem remunerado e em tese, né, eles acham que o corretor ganha esse dinheiro ou gera tudo isso muito fácil. Mas aí acontece aquele período ali que às vezes a pessoa fica na profissão, você também está há bastante tempo, você sabe me dizer quantas pessoas passaram ali na sua imobiliária. Verdade. Porque elas entram achando que vai ser tudo muito fácil, tudo muito simples. E não é bem assim, né? Não é. Então, graças a Deus, o corretor ele tem sim uma profissão que permite que ele ganhe bem, mas ele tem que ser muito antenado, ele tem que estar muito ciente aí de que ele precisa ser conhecedor realmente aí de vários segmentos para se dar bem na profissão, né? Eu penso assim, Karina, porque eu sou imobiliarista, eu treino corretores, a gente tem uma equipe e tal, e assim, eu sempre pego no pé deles. Por exemplo, só um exemplo que eu vou citar. Hoje mesmo na reunião, eu falei com eles, falei, pessoal, está iniciando dezembro, depois de dezembro vem o quê? Janeiro. Janeiro as faturas vêm de uma maneira, parece que vem a rodo. É IPTU, IPVA, é o Cresce que você tem que pagar. E muitos corretores não se preparam financeiramente para isso. Aí, janeiro e fevereiro, dá aquela desanimada na profissão, ou eles ficam tão desesperados que quer fechar a venda a qualquer custo. Não é verdade? Então, tem esses corretores assim, a gente trabalha muito essa questão da organização financeira deles. Eu ainda brinco com ele, falei, eu acho que eu sou o único que me preocupo com vocês, né? Porque vocês mesmos se preocupam. E aí, Karina, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre que o corretor de imóveis, ele vai lá e ele fecha uma venda, né? Pega lá uma comissão, até um valor considerado, e aí ele fala, caraca, esse negócio dá dinheiro. Só que ele esquece de entender, ele não procura entender que
que ele tem que pegar isso e dividir pelo período que ele demorou para vender. Não é verdade? Por exemplo, se o camarada fez uma venda, um VGV mensal, ou fez uma venda, por exemplo, aí ele vai fazer um cálculo do VGV anual dele e dividir por 12. Esse que é o detalhe. Agora, ele fez uma venda, ele vai ter consistência naquilo, vai vender todo mês. E aí, muitas das vezes, as pessoas acabam se frustrando em virtude disso, né? Às vezes esquece também de considerar que ele paga impostos do mesmo jeito, né? Que se ele parar um mês, ele vai ficar aí, para recuperar isso, ele vai levar mais 2. Exato. Porque, né, igual Exato. você tá correndo ali no caminho, se você der uma distraída e deixar de seguir em frente, depois você tem que correr. Essa que é a verdade. Então, um mês ganhou, vendeu, você não tem que continuar mantendo o ritmo, né? Tem gente que vai lá e simplesmente... agora eu tô tranquilo. 2 meses eu não vou nem trabalhar, vou tirar férias. Mas aí perde o ritmo e vê que o negócio pega, né? Chimora pega. Tinha um corretor que trabalhava comigo, quando ele fechava uma venda, ele tirava o pé de uma certa forma que chegava a incomodar a gente. Eu acredito. Lá na Playage tinha um pessoal que ia lá, dava um pouco, aparecia daí 6 meses. Eu falava, cara, onde você tá? Você foi pro Havaí, que você ficou aqui 6 meses? E eu ligando, né? Porque eu ligava, falava, você não tá mais aparecendo aqui, você vem ganhando na Mega Sena ou você fez alguma venda milionária? Então tem muito disso, né? Essa persistência, o camarada... Ou se perde também, viu? Se perde. Nas coisas que tem para fazer. Também, tem isso. Então, vou até deixar um recado para você, corretor. Pelo amor de Deus, não faça isso, abençoado. Se você vendeu hoje, trabalhe para vender amanhã. Não é verdade, Karina? Verdade. Senão o camarada esquece. Teve uma vez que eu fui ver um terreno para comprar, aí o corretor pegou e falou para mim, ele deixou escapar. Ele, acho que, tadinho, tão inocente, ele disse assim, falou, olha, vocês fechando hoje, essa comissão aqui, eu já estou vendo a passagem para ir para a Bahia. Aí, tá vendo? É assim Nem tinha fechado a venda, ele já estava planejando gastar a comissão. Resultado, eu não fechei, não comprei o terreno, então ele não viajou para a Bahia. E danou-se. Teve que passar as férias por aqui mesmo. Karina, falando um pouquinho sobre o mercado imobiliário de Camboriú, você esteve lá de 2000 a 2007. Sim. O mercado já estava um tanto agitado nessa época, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre esse mercado. Esses dias eu vi uma matéria, uma reportagem, que Santa Catarina, tem 4 cidades em Santa Catarina que está entre as 10 cidades que o metro quadrado é mais caro no nosso país. Aí eu não lembro agora, só sei que Camboriú é a primeira, depois tem... Deve ter Blumenau, Joinville, Florianópolis, eu não vi quem saiu, mas as cidades lá... Itapema, acho que é a segunda. Itapema era a segunda, Itajaí e Florianópolis, parece, que eram as 4 cidades com o metro quadrado mais caro, estava entre as 10 mais caras do nosso país. E vamos falar de Balneário Camboriú, que está em primeiro lugar. O metro quadrado lá é bem considerado. E quando você morou lá, você já sentia isso, já percebia isso? Nossa, com certeza. Balneário virou uma coisa surreal, né? Balneário é surreal. Na época que eu estudei lá, na verdade eu nem cheguei a atuar como corretora, mas eu sempre gostei, né, de olhar preço, a gente ficava olhando ali os imóveis. E eu tenho uma história engraçada que eu estava estudando lá já fazia um tempo e meu pai foi me visitar, né? Meu pai é daqueles que adora Balneário Camboriú, adora agito, né? Paranaense nato, que gosta de Santa Catarina. E aí, umas férias que eles foram passar lá, eu falei assim, meu pai, olha pai, tem uma praia aqui do lado que está crescendo, que era a Praia Brava, bem do lado. E eu acho que vale a pena dar uma olhada ali em terreno, você está querendo investir em alguma coisa, porque você não olha um terreno ali, né? E aí a gente foi passear lá na Praia Brava, num terreno ali perto do mar, e o terreno custava 300 mil na época, ali na Quadra Mar. Isso já em 2000? Em 2000, lá em 2001, 2002, por aí. E aí, na época, meu pai olhou, chegou lá, meu pai já vai para Balneário, acho que desde, sei lá, 1960, por aí. E aí ele falou assim, não, mas eu acho que eu não vou comprar esse terreno agora aqui, não, porque tá muito caro já. Eu já vi terreno aqui metade desse preço.
Deu né? A gente nunca sabe, né? Aham. E aí hoje, brincando, né, que esses tempos a gente teve lá, eu falei, ó, aquele terreno que a gente olhou custava 300 mil, eu hoje deve dar um... Nossa, Eu não tenho Deus. nem noção, mas assim, põe uns milhões aí nesse terreno. Porque realmente foi uma coisa surreal. Mas Balneário sempre foi uma praia encantadora, porque você consegue fazer tudo a pé, né? E Santa Catarina é um estado assim que a gente tem que tirar o chapéu, porque Sim. todo o estado é fantástico. Bem organizado, E assim, né? agora falando da minha área lá que eu estudei turismo, é um estado que sabe aproveitar muito isso, né? Entendi. Na verdade, é uma coisa que falta para o nosso país, né? A gente tem tantas belezas, podia explorar tanto, e Santa Catarina faz isso aí com bastante sabedoria. Entendi. E Balneário explorou bastante essa questão de ter a facilidade de acesso, fica entre o Paraná ali, não está longe de Curitiba, conseguiu explorar toda a questão turística, tanto que hoje você vai para Balneário, você não tem só a praia, você tem lá a parte de uma roda gigante que virou um atrativo. Virou atrativo. Você tem lá os passeios, na época que eu fiz faculdade, eu até fiz estágio lá na Interpraias, que você subia lá no morro e ficava lá em cima passeando, aí você vai para a Praia de Laranjeiras. Então, assim, eles exploraram vários pontos. Então, hoje não é só a praia. Na verdade, Balneário sempre foi procurado, não só pelos amantes da praia, mas para quem quer fazer outros tipos de passeio. Entendi. Né? Por isso que investir lá hoje ficou... É um acerto, na verdade, É um né? acerto. E agora vai ter toda aquela orla verde que eles falam ali, tem um projeto específico. Então, assim, a prefeitura lá investe muito nessa parte do turismo. E Balneário virou a Dubai brasileira, né? A Dubai brasileira. Você falou uma grande verdade. E aí, engraçado que quem compra em Camboriú nem sempre são as pessoas de lá, né? São as pessoas de outros estados, né, Karina? Com certeza. Imagina se Maringá já está recebendo gente aí de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Outros lugares pela qualidade de vida. Sim. Balneário Camboriú virou uma coisa de louco, né? Tanto que quando eu saí de lá, uma questão que estava bem bacana também era essa questão da calçada, né? Hoje a acessibilidade de Balneário Camboriú é muito bacana. Então, o pessoal da melhor idade vai para lá, passa as férias lá, um cadeirante anda lá por tudo, faz tudo. Então, assim, eles investem, porque o turismo ele chama todo esse tipo de organização e de investimento. Sim, né? sim. Eles pensam em todas as idades, né? Em todas as idades, o acesso, então envolve bastante coisa. E Balneário já estava assim, surreal, né? E agora, nossa senhora, com os prédios lá, o Alessandro vai estar aí, né? Acho que na outra semana, não sei. A Karina está deixando uma dica aqui. No próximo podcast, nós vamos gravar com o Alessandro, da Embraed, e você vai se surpreender. Essas dicas, né, Karina, sobre as construtoras e tal, a gente vai bater esse papo. Hoje, a Karina está trazendo para a gente aqui já algumas informações, e eu tenho certeza que vai ser muito relevante. Continua, Karina. Então, e eu acabei, assim, saindo de lá. E aí, depois que eu tinha saído de lá, o pessoal falou assim, nossa, meu pai falava, você tem que tirar o Cresce, que é um mercado que está ficando surreal, né? E o Brasil também tinha muito a crescer, ainda tem, né? E aí, eu acabei fazendo pós-graduação, saí de lá, então acabei não me envolvendo no mercado imobiliário lá. Mas, assim, eu já era, assim, amante de ver os projetos. Na época que eu morava lá, tinha consultoras de Maringá investindo lá também, né? Entendi. Até o pessoal da Granado, enfim, tinha da Pedro Granado. Então, eles tinham prédios lá. E aí, era uma coisa de doido aquilo lá, né? Você começava a ver o prédio crescer, daqui a um pouco já estava alto e o valor triplicou. Então, assim, era bem expressivo o mercado já lá. E o legal é que hoje a gente consegue... A Embraed, por exemplo, está aqui em Maringá, né? A gente vê que as cidades que têm qualidade de vida estão tendo uma procura aí muito legal, né? Com certeza, com certeza. Eu já estive em Camboriú, porém pretendo voltar agora para pesquisar o mercado imobiliário, porque eu penso assim, se a gente está falando sobre, a gente está inclinado para isso, é bom você pesquisar, tirar as informações, conhecer, explorar, né? E eu pretendo fazer essa pesquisa lá em Balneário Camboriú. Vale a pena, né? Porque a gente aprende um pouco do mercado e do perfil das consultoras, né? Exato, que cada uma tem seu estilo. Porque assim, Karina, a gente saber nunca é demais, né? Procurar estudar, conhecer o produto. Você falou na sua palestra, eu também sou um defensor dessa ideia. Você
você ter conhecimento de causa, conhecer o produto que você está oferecendo para o cliente, porque hoje o cliente, quando ele chega para comprar, o cliente já conhece muito mais do que o corretor, se brincar, não é verdade? É verdade. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho no seu modo de entender, no teu modo de pensar, a diferença entre o vendedor e o corretor. Até porque você já provou dos dois, né? É verdade. E você era só vendedora quando estava na loja do pai. Você já entendia do produto, mas você era vendedora. Hoje você é corretora. Então, eu vou dar a minha opinião e depois eu gostaria que você comentasse. Eu penso que o vendedor ele conhece o produto, o corretor tem que entender do processo. Porque ele não vai apenas levar um produto para o cliente pensando na comissão, pensando no número. Ele vai levar um produto para o cliente para aquilo que ele está levando tem que ser legal para o teu cliente também, porque é um começo, meio, um fim. Né? Tem que durar aquela relação com o cliente e tal. Eu queria que você comentasse um pouquinho da diferença entre ser vendedor e ser corretor de imóveis. Legal. Eu tive a experiência de ser vendedora na loja dos meus pais, mas também fui vendedora na Plaenge, porque lá na Plaenge, como você está focado em um produto específico, inclusive o nome que eles utilizam é isso, as consultoras têm vendedores hoje, né? Elas não são nem obrigadas a ter o Cresce, porque elas estão focadas especificamente naquele produto. É um produto. O consultor de negócios, né, que é o nosso caso, a gente tem que sentir a dor do cliente. Então, Entendi. Quando você está vendendo um produto de uma construtora específica, você está ali para sentir a dor do cliente, mas você também está sentindo a dor da construtora. Você tem que estar ali para vender aquilo. E quando você passa a ser um consultor de negócio, que você tem a cidade toda ali está atendendo, você tem que ver o que realmente atende o desejo e as dores do cliente. Sim, né? Com certeza. Então, a gente tem que focar no que ele está precisando e no que realmente vai ser melhor para ele. Porque agora, nesse momento, a gente está atuando em causa do cliente. Então, se o cliente procura um consultor de negócios, no meu ver, ele quer a sua opinião. Por que eu devo comprar a empresa A e não a empresa B? E aí você acaba virando uma referência para esse cliente, né? É uma referência. Você está mais neutro, vamos dizer assim, né? Você não está ali defendendo e falando só das qualidades de determinado produto. Você tem que saber de todos para saber oferecer o que realmente vai se encaixar melhor para o cliente, né? E eu sempre falo que não tem nada bom, ruim ou caro e barato. Existe o custo-benefício, o cliente quer, o que o cliente está disposto a pagar, né? O que realmente atende ele, né? Até na palestra eu fiz uma brincadeira, eu falei que na engenharia também não tem milagre, né? Às vezes o cliente ganha na sala e perde na cozinha. Sim, Aí exatamente. o cliente fala, poxa, eu gosto de uma cozinha ampla, de 3 suítes e tal. Você já vem se você é um especialista, você sabe. Fala, poxa, tal planta eu já sei qual que vai encaixar para o gosto dele. Exatamente. E você encurta ali a jornada dele de compra, que às vezes ele ia ficar 3 meses lá na internet, ó. Exato. E em 5 minutos com você, ele já sabe o que é o melhor para ele. Então, esse profissional, ele precisa ter paciência, o corretor precisa ter paciência, o corretor precisa ter esse time, esse tempo certinho, ele precisa ter essa percepção também com o seu cliente, que isso é fundamental, né, Karina? O consultor está ali justamente para extrair dele o que às vezes nem ele sabe direito, né? Exato. A gente brinca que o corretor também é psicólogo, né? A gente vai escutando, aí a gente fala, olha, eu acho que você está precisando de... Hoje eu atendi mesmo uma cliente antes de vir aqui, te falei, saí super tarde, aí ela falou, olha, eu só vou mudar porque eu tô com uma filha adolescente, ela tem 12 anos e eu estou precisando de uma área de lazer. Você acha que vale a pena eu sair do meu apartamento? Olha que pergunta. Mais antigo e que tem um espaço privativo maior para ir para um menor com mais área de lazer? Que responsabilidade, hein, Peraí, vamos fazer uma pausa nessa pergunta, porque aí, Karina, tem 2 virtudes aí, né? De fato, e se não valer a pena, o corretor vai falar para a cliente, olha, não vale a pena, pode ficar no seu apartamento. Ou o corretor vai pensar, poxa vida, mas se ela não comprar, eu não ganho comissão. E aí, como é que faz? Não, eu acho que você tem que ser profissional, né? Ninguém vende, ninguém quer vender só uma vez, né, Altair? Exato. A gente tem que vender para daqui a alguns anos o cliente nos procurar, né? Então não adianta a gente, como se diz, enfiar um negócio, né? Eu aprendi uma coisa muito legal na minha infância com meus pais, que é assim, o vendedor, ele tá ali também para perguntar e vender algo a mais. Então, assim, lá na loja dos meus pais, por exemplo,
A pessoa entrava procurando uma calça, mas era meu dever falar assim, olha, se por acaso você não está precisando de uma meia, Exato. por acaso você não está precisando de uma camisa para compor, aí você vai num casamento, enfim. Então, a gente tem que questionar, né? E aí, vender algo a mais do que ele já veio procurando. Porque se você vender só o que ele está procurando, você não vendeu. Exato. Né? É verdade, né? Não é verdade? Você não fez mais que a sua obrigação. A pessoa entra lá e fala assim, eu quero uma calça. E Poxa, você tem a calça ali, você só entrega. você só vai falar, tchau, passa obrigado. no caixa e acerta. Então, o seu trabalho é oferecer, né? Verdade, algo verdade. a mais. E como corretor, isso faz todo sentido também. A pessoa às vezes chega te perguntando, eu quero isso, isso, isso. Mas como que é a sua vida? Quantos filhos você tem? Onde que a sua filha estuda? E assim vai. E aí você pergunta e vai fazendo a pessoa descobrir coisas que ela nem sabe. Porque o processo de mudança não é rápido, né? Comprar um imóvel não é comprar Difícil. uma fruta na feira, nem uma calça. Não. É uma coisa que envolve uma mudança. E tem cliente que é indeciso, né, Karina? Por exemplo, se o cliente sentir confiança em você, ele chega, ele se joga nos teus braços e fala, me direciona, por favor. Não é verdade? É verdade. E aí, essa é a minha fala, que eu tenho tentado firmar, erguer a minha voz nessa direção, Karina, porque o mercado imobiliário, ele atraiu muitas pessoas. E devido a essa pandemia, muitas pessoas perderam o emprego e migraram para o mercado imobiliário. Só que eles já vieram num estado desesperador. E aí eles tentam vender a qualquer custo. O que eu estou tentando explicar é que vender é bom, claro, ser um vendedor, você vive de vendas. Só que o corretor de imóveis, ele tem algo a mais do que apenas um vendedor. É isso que você está dizendo. Ele é um consultor. Imagina a pessoa olhar para você e falar, você acha mesmo que eu devo sair desse apartamento e comprar um apartamento novo? Cara, Karina, é uma baita responsabilidade. É uma baita responsabilidade. Agora, você imagina a pergunta que eu faria para você, eu faço para você agora. Você acha que todos os corretores que a gente conhece, que está no mercado imobiliário, responderia para essa cliente com a verdade? Mais da metade não, né? Você está entendendo onde eu quero chegar? E às vezes nem sabe responder, né? Exatamente. Lá na Plaíndia eu tive uma experiência muito bacana, porque como eu atendia todos os corretores praticamente, né? Depois entrou mais gente lá para minha função, que era assessorar os corretores, a gente percebia isso. Às vezes o cliente fazia uma pergunta específica para o corretor, porque eu estava ali para auxiliar no processo de vendas, e o corretor nem conhecia outros produtos. Então, assim, também se você não conhece produtos, como é que você vai auxiliar teu cliente? Como é que você vai saber se faz sentido para ele mudar, se tem algum produto, né? Então, assim como eu sempre brincava, assim, né? Na loja lá dos meus pais, para me oferecer uma calça, eu tinha que conhecer todas as calças. Por que o mercado imobiliário vai ser diferente? Exato. Ainda mais não te cortando, não perca a linha de raciocínio, ainda mais falando, por exemplo, do valor de uma calça e do valor de um apartamento hoje, de um imóvel hoje. Então, você só consegue ajudar e você só consegue vender se você realmente conhecer todos os produtos, né? Com certeza. Então, aí por isso a gente comentou tanto na palestra da importância de uma especialidade. Porque a especialidade te obriga a saber sobre determinado segmento. Então, se o corretor escolhe Minha Casa Minha Vida, ou a Casa Verde Amarela, como se fala hoje, ele vai se obrigar, porque é até feio, né? A pessoa colocar lá especialista em alto padrão ou em Casa Verde Amarela, e a pessoa fala, então, qual é o mesmo que tem aqui em Maringá, que eu posso comprar nessa faixa de preço? E a pessoa, não sei. Não sabe. Então, quando a pessoa se especializa, ela tem que dominar certo segmento, né? E aí, depois, é um passo de cada vez, né? Será que as pessoas hoje ela está sentando para escrever ou fazer a sua arte do seu cartãozinho, né, seu cartão de visita? Aí ela fala, o que eu coloco aqui? Eu vou pôr especialista em lançamento de alto padrão. Mas depois eu vou estudar o produto para saber o que é isso. Eu acho que é mais ou menos por aí. O correto seria a pessoa já ser chamada de especialista sem se denominar, né, Karina? Acho que seria esse o caminho, né? Dá até um medo, né? Você sabe que eu tô 9 anos no mercado. E esses tempos atrás eu fui mudar meu Instagram lá, colocar especialista em lançamentos. Pensou? Eu pensei, eu falei, olha, depois de 9 anos, eu tô até a gente fica com receio, porque sempre tem uma coisa que a gente tem para aprender. Sim. Mas, com certeza, se você tá estudando aquilo há muito tempo, você conseguir, assim, focar, você vai saber
mais do que o seu cliente ali precisa. Sim. E aí, claro que você nunca pode deixar de aprender, você nunca vai, né, deixar de aprender nunca. Sim. Mas ter a especialidade ajuda muito. Mas hoje, Karina, é aquilo que a gente está falando em tom de brincadeira, mas é uma grande verdade, né? Eu acho que melhor do que você se apresentar é você ser apresentada. Ah, você tem razão. Não é verdade? Por exemplo, é melhor do que você falar só, eu sou a Karina Perini, eu sou a Karina Perim, corretora de alto padrão. Não, as pessoas olhar para você e falar, essa é alto padrão, essa menina é diferente. Sim. Ou alguém apresentar, gente, fala com a Karina é especialista nisso. Então você já é apresentada. É muito melhor assim, né, Karina? Ah, sim, a gente não se autodenomina. Na verdade, a gente tenta estudar um nicho, né? Mas o corretor não vai deixar de saber de tudo. Tem que estar por dentro de todos os segmentos. E é legal aqui em Maringá que a gente se ajuda muito, né? Às vezes eu preciso, por exemplo, de uma opinião de terreno, uma avaliação de um terreno, né? Que eu quase não trabalho. A gente não sabe entre nós, assim, olha, fulano de tal é um cara que tá há anos, domina, Aí que entra aquela fala sua de terceirizar, né? Exatamente. Aí a gente já sabe para quem pedir a opinião, já sabe que ele está há tempo realizando negócios naquele segmento, né? Como terreno, por exemplo. Virou autoridade naquele assunto. Virou autoridade naquele assunto, né? Ele virou especialista, mas mais do que especialista, ele é autoridade. Exato. Eu defendo muito essa ideia da pessoa, por exemplo, ela enxugar um pouco o mercado, especializar numa certa área e gerar autoridade. É melhor você ser autoridade naquele assunto ali do que você tentar abraçar tudo e não conseguir abraçar nada. Né? A pessoa faz uma pergunta, você não consegue responder aquela pergunta. Não consegue responder. A gente tem que ser muito sincero com o cliente, né? Esses dias eu atendi um cliente, ele queria que eu fizesse uma avaliação de um imóvel que eu não domino, que era uma chácara. Eu fui muito sincera com ele. Olha, eu não trabalho quase com chácaras, porém tenho colegas aí no mercado que dominam bem. Eu vou fazer uma avaliação para você e eu te passo. Né? Porque a gente também não é obrigado a saber de tudo e de todos. Né? Mas quando a gente foca, a gente tende a estudar determinado nicho. E a gente tem sempre que estar atendendo outras necessidades, mas estudar ajuda e a gente busca ajuda com o colega que fortalece a parceria, o relacionamento, na verdade, hoje é muito importante para a gente também, né, Odair? Claro, porque... com certeza. Por que você acha que a Karina veio me atender hoje? É o relacionamento, né, Karina? Ah, verdade, que eu estava atrasadíssima, é verdade. Mas lá na Plainge a gente percebe, lá na Plainge eu percebi também essa importância do relacionamento. Sim, claro. Porque a empresa, nossa, tem vendedores lá excelentes, né? A empresa domina, a Plainge hoje é uma das maiores consultoras do país. E você vê o quanto que uma empresa desse tamanho busca relacionamento, né, Odair? Sim. Porque cada produto lançado tinha corretores com suas especialidades. Com certeza. Né? Eu estou tentando trazer o Leonardo aqui, ué. Tá difícil, hein? Tá vendo? Pede uma agenda para ele de 2024. O bicho é disputado. Eita, bichinho. E a gente se ajuda, né? Cada um dentro do seu nicho. E a gente vai se ajudando. Tá. Ô, Karina, e assim, você já trabalhou com imóvel de terceiro, né? E depois você veio para o lançamento. É muito... Eu não vou perguntar para você qual que é mais fácil, qual que é mais difícil de trabalhar, porque os dois têm dificuldades, né? Ambos têm, né? Mas eu queria que você explicasse um pouquinho assim a questão do perfil do cliente. Qual que é a diferença entre o perfil do cliente para o imóvel de lançamento e para o imóvel de terceiro? Olha, os dois têm suas dificuldades, os dois têm produtos excelentes. Agora, hoje que eu atuo no mercado de terceiros também, né? Que eu não trabalho mais lá na empresa, é uma questão de possibilidades. O cliente tem entrada? Então, se ele tem entrada, talvez ele seja um forte candidato para imóvel pronto de terceiros. Entendi. Ele não tem entrada. Então, é um cliente que nós vamos direcionar para o imóvel... Ele não tem entrada, mas tem receita, né? Mas tem receita. Então, vamos direcionar ele para o imóvel na planta. Mas não necessariamente, né, nessa mesma ordem, porque às vezes o cliente tem uma boa entrada, mas ele não achou um produto que atende às necessidades dele. Ele está com necessidades que, às vezes, um imóvel mais novo também vai atender ele. Então, a gente tenta fazer... né, um balanço ali, ver o que realmente melhor cabe para ele. Com certeza. Agora, com relação a fácil e difícil, não tem, assim, o imóvel de terceiro, ele exige, sim, algum conhecimento maior de documentação do que
a planta, porque Sim. na planta a gente já tem o contrato da construtora, Todo suporte, todo né? o suporte, né? Para você partir para uma venda de terceiro, você tem que dominar melhor a Sim. documentação do imóvel, mas tem corretores que eu conheci, por exemplo, que nasceram para imóvel de terceiro, nem sequer passaram por imóvel na planta. Eu também comecei trabalhando com imóvel de terceiro depois que eu fui para a planta. Então, acho que até por isso que a gente tinha uma empatia muito legal lá na Plaenge, porque eu acho que era a única lá que foi corretora. Entendi. O restante começou como vendedor de planta. Entendi. E quando a gente vem do mercado de terceira, a gente também sabe das dificuldades. Sim, tem um filho que melhor. Não Né? é verdade? A gente tem um feeling e tem algumas dificuldades que imóvel na planta não tem, né? Exato. Na hora de mostrar, na hora do acesso. Né? A planta hoje tem imóvel, tem apartamento decorado, né? Você quer coisa mais boa que um apartamento decorado? Chega lá, tá tudo lindo, maravilhoso. Tá lindo, maravilhoso. Cheirosinho. A pessoa só fala assim, onde eu assino, né? Onde eu assino. Mas o mercado de terceira é sensacional, porque é um mercado que nunca para também, não para, né? Não para. E, na verdade, são dois nichos diferentes, porém os dois são promissores, né? Tanto de terceiro quanto na planta. E, assim, eu observo, eu vou te fazer uma pergunta, uma análise para o mercado imobiliário 2022 versus 2023, até por quê? Porque nós estamos num período de transição na política, o pessoal estava naquela neura toda, né? O Bolsonaro vai ser reeleito, o Bolsonaro vai ser reeleito e tal. E aconteceu que o Bolsonaro não foi reeleito, que o Lula venceu as eleições. E Bolsonaro é o único presidente que não conseguiu se reeleger. Estou falando isso aqui não é levantando a bandeira política, estou dizendo um fato que aconteceu no nosso país. Beleza. A Karina deve ter atendido cliente, eu atendi cliente, que nas vésperas das eleições disseram assim, vou esperar as eleições para ver o que vai acontecer. Depois do dia 30 eu te procuro, Karina. Chegou o dia 30, terminou as eleições, Lula vence as eleições e começa o protesto dos caminhoneiros, todo mundo parando, aí todo mundo estagnado, teve fraude nas eleições, não teve, todo mundo ficaram perplexos, parados e ainda estão estagnados. E aí vem a outra fase, que é a composição do próximo governo. Quem vai para a pasta tal, quem vai ser o ministro, E aí vai vir uma outra fase, que é quando, de fato, ele assumir dia 1º, para onde vai esse governo, que direção vai tomar. A pergunta que eu te faço, embasado com toda essa minha fala, é o que você espera do mercado imobiliário para o ano de 2023, Karina, dado todas essas informações que nós relembramos aqui agora? Olha, o mercado de 2023, no meu ver, ele é um mercado que vai continuar. Lógico que todos nós, né, independente, como você falou, da questão política, toda mudança gera um desconforto. Sim. E a gente tem que respeitar isso também, né? O cliente, ele... Com certeza, né? Me ligaram, Karina, agora eu vou aguardar um pouco. E isso é normal, a gente tem que respeitar. Mas lá em 2014, quando eu comecei, o Brasil já passou por diversas questões políticas. A gente sabe que o nosso país ele vive assim de algumas instabilidades. Sim. E o imóvel continua sendo e sempre será uma questão segura, né, no nosso país. E é o que as pessoas buscam, segurança, né, Karina? Eles buscam a segurança. Então, assim, existe o lado que agora alguns clientes falam, poxa, será que eu realmente vou investir? Eu tenho clientes que estão querendo comprar imóvel, então até deixando de vender as suas propriedades porque estão com medo, às vezes, de deixar lá um dinheiro no banco, né? E gera toda aquela questão que a gente já ouviu outras vezes, né? Infelizmente ou felizmente, sei lá, não é a primeira vez. E aí a gente tem que ver que assim, existe uma demanda reprimida realmente até a formação do próximo governo, né? Sim. Mas não vai parar, né? A gente está aí com um déficit de 8 bilhões de moradias no Brasil. O governo que entra agora tende a liberar crédito e isso também facilita a compra, por um lado, Sim. da população brasileira e também facilita a vida dos investidores que querem melhorar e querem ter momentos de oportunidade. Claro. Então, existe uma demanda reprimida agora, é inegável, existe sim, as pessoas... Eu me surpreendi, na verdade, com o movimento esse mês, porque eu não esperava um movimento tão expressivo, porque eu estou vendo clientes olhando, aguardando, mas estão olhando, porque não vão deixar de comprar no ano que vem.
Mas, com certeza, estão aguardando. Claro. Eu acho que existe uma questão também econômica, né? Para ver como que vai se estruturar esses ministérios aí. Mas é uma demanda reprimida e pode ser que haja uma mudança. Talvez o imóvel na planta tenha menos procura, talvez o imóvel de terceiro vai ser mais movimentado. Não sei. A gente está vendo que mais parar não para, Nada né? para se desesperar, né, Karina? Nada para se desesperar. Eu estou vendo pessoas mais imediatistas agora, né? Na minha opinião, está tendo pessoas aí procurando algo mais imediato. E as construtoras, principalmente as grandes construtoras e fortes aqui na nossa cidade, estão se beneficiando também, porque as grandes construtoras hoje elas conseguem bancar uma obra, guardar bem ali o dinheiro do cliente. Então, o mercado não vai parar, né? Exato. Eu falei sobre isso hoje de manhã, a gente analisando o mercado imobiliário de Maringá, e não só de Maringá, mas do Brasil todo. Mas vamos falar de Maringá, que é onde a gente está atuando. Por exemplo, a Catamarã está com lançamento. Nossa, né? Sensacional, um movimento expressivo. Não é Quem verdade? foi na Central esse final de semana viu. Não tinha como ser atendido. Fora do normal, né? Fora do normal. A Plaenge lançou recentemente o Square também, né? Que Sim. foi um lançamento importante, expressivo também. Então, ou seja, com todo esse cenário político, mudança no comando do nosso país, mesmo assim, as construtoras que pesquisam o mercado melhor do que a gente para fazer um lançamento, a própria Embraed veio para Maringá, lançou o Solaia. Então, tipo assim, não há com o que se preocupar. O vento continua ventando, soprando, né? O barco continua andando, né? Não tem... Infelizmente, não podemos parar, na verdade, na nossa vida, por questões políticas do nosso país. Então, as coisas vão continuar, né? Existe um baque, normalmente, né? Assim, logo que troca um governo, isso é normal, tanto por um lado quanto por outro. Mas as coisas não vão parar, né? Não pode parar, essa que é a verdade. Maravilha. Para a gente finalizar o nosso assunto, o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse uma dica para esse corretor que está iniciando, que está com a vida toda desorganizada, toda bagunçada, não marca com o cliente, chega atrasado. Tem isso também, né, Karina? O cara marca com o cliente, chega atrasado. Pelo amor de Deus, Karina, dá uma dica para esse abençoado. Olha, eu vou dar uma super dica aí que não me deram. Queria eu ter tido essa dica no começo. É assim, de realmente não desanimar. Eu acho que a nossa profissão, ela é para os fortes. Vendedores têm que ser pessoas fortes, né? Você, às vezes, receber um não ali da cara do cliente e continuar insistindo para ele que ele... procurando algo para ele, né? E a nossa profissão está aí com um mundo de possibilidades. A nossa cidade está tendo um aumento expressivo aí de lançamentos de imóveis. Tem aí uma super demanda aí. E não desistir, continuar se profissionalizando, não entrar na profissão, né? Mas organizar a agenda, né? E organizar a agenda, porque imóvel não é, como se diz, fruta na feira. Então, se você não organizar a sua agenda, não tiver uma organização para voltar a falar com esse cliente, aguardar o time dele, respeitar a vontade do cliente, não sufocar, você não vai dar conta. Não prospera, né? Não prospera. Então, tenha paciência, continue estudando, continue melhorando sempre, que uma hora tudo vai engrenar. Pessoal, eu conversei com a Karina Perim, essa parceiraça. Eu gosto muito de você, tá, Karina? Também. Porque você é uma pessoa fantástica, sempre pura, sempre alegre, sempre extrovertida, sempre verdadeira. Eu até penso que isso é legal, o cliente enxerga isso em você, tá? Essa pessoa bacana, uma pessoa humilde. Então, permaneça assim, tá? Conserve essa pureza no teu coração, que eu tenho certeza que os seus dias serão cada vez mais prósperos, tá? Ai, obrigada, obrigada. Eu que tenho que agradecer o convite e te dar parabéns, Grato. porque nosso mercado precisa de pessoas como você, Odair, que aí está... Há quanto tempo a gente se conhece e está sempre melhorando, sempre ajudando, né? Sim. Procurando ajudar o colega, e te desejo tudo de bom aí. Obrigada. Obrigado. Falei que ela é fofa. Vamos terminar, então, olhando nessa câmera aqui, que a Fernanda nos ensinou a olhar nessa câmera, né, Fernanda? Aí, Vamos lá, pessoal. Olha, nós estamos encerrando o nosso podcast. Eu conversei com essa pessoa fantástica, que é a Karina. Karina, olhando para aquela câmera, deixa também
as suas redes sociais, para quem quiser comprar Auto Padrão, procurar você, pode olhar e falar. Opa, agora é a melhor hora. Me segue lá, carinaperim.corretora no Instagram e no Facebook. Sempre estou postando aí novidades do mercado maringaense. E me procura que Só seguir nosso lá. segmento não vai parar não. Ano que vem tem muito lançamento. Então é isso aí, pessoal. Esse bate-papo vai ficar hospedado no nosso canal lá no YouTube, tá bom? Você vai conferir, eu tenho certeza que vai ser relevante para você que já é corretor atuante, você que está iniciando, é só ouvir a fala dessa fera aqui chamada Carine Perim, beleza? Nós ficamos por aqui. Nosso muito obrigado por nos assistir. Deixa o teu like e você pode indicar esse canal para outras pessoas se inscreverem também. Muito obrigado, fique com Deus. Até mais. Tchau. Aí, ó, tá vendo?